Boa tarde, professor Gui. Boa tarde, banca. Eu me chamo José Luiz Rodrigues Avelino, sou mais conhecido como Zeca. Sou atleta profissional de handebol, atuo atualmente na equipe de Osasco, São Paulo, mas sou nascido e criado no Rio de Janeiro, mais especificamente na Cidade de Deus. E vou apresentar agora o meu TCC, que seria a socialização do meu trabalho de conclusão do curso de Educação Física Bacharel. Aqui são a nossa missão, que é mostrar que o esporte é uma excelente ferramenta de inclusão e transformação social. E a visão é que através do esporte nós possamos ter mais jovens e crianças direcionadas a atividades positivas e dessa maneira melhorando bastante a nossa comunidade. Valores. Aqui temos alguns valores que são trabalhados por meio do esporte. Eu vou me abreviar para não ficar muito extenso, mas alguns deles são responsabilidade, esportividade, cooperação. O esporte também pode ser uma ferramenta educacional na escola. Ele promove a saúde física e mental, desenvolve habilidades socioemocionais. É muito importante na questão da disciplina e do equilíbrio, além de ser uma ótima ferramenta de inclusão social. Aqui temos o tema do meu trabalho, a importância social do esporte na formação de crianças, jovens e adolescentes. Eu escolhi esse tema pois, oriundo da Cidade de Deus, nós vemos que na prática as atividades esportivas elas são muito benéficas na formação social do jovem, entre outros aspectos também, ajudando bastante ao longo da vida para que essa criança ela desenvolva seus aspectos positivos e seja um excelente membro integrador na sociedade. Aqui teremos um breve resumo. Essa pesquisa tem como objetivo identificar a importância do esporte na formação social de crianças, jovens e adolescentes e a necessidade de implantação de projetos esportivos desde os anos iniciais na escola, que é onde a criança geralmente tem esse primeiro contato com o esporte. Nós sabemos que a atividade física ela é um grande colaborador para a formação e desenvolvimento físico, cognitivo e mental do aluno e do atleta. E nós vamos abordar também as questões sociais, e como o esporte pode ser positivo também nesse âmbito social para que a criança se desenvolva não só na infância, mas ao decorrer da sua vida. Concluímos que os projetos esportivos são muito importantes, principalmente nessas fases iniciais da escola. Nossas palavras-chave: esporte, educação física, esporte na escola, projetos esportivos educacionais e inclusão social. Temos uma breve introdução para não ficar muito extenso, mas a presente dissertação tem como elemento norteador a importância dos esportes em geral para a formação social de crianças, adolescentes e jovens. Vou citar um artigo 4º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, à cultura, ao respeito, à liberdade e entre outros. E temos também o artigo 16º do ECA, que complementa dizendo que o direito à liberdade compreende alguns aspectos. E no parágrafo 4 temos brincar, praticar esportes e divertir-se, nessa ordem. Então nós podemos concluir que a criança ela tem um direito à prática esportiva, é fundamental que ela, quanto antes, desde os anos iniciais na escola, ela possa ter oportunidade de estar vivenciando o esporte, a prática esportiva, seja qual for o âmbito e qual a modalidade que seja, pois isso vai agregar muito na formação dessa criança ao longo da vida. Fundamentação teórica. Nós utilizamos alguns artigos da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros artigos científicos e experiência de professores e atletas renomados da área. Temos uma citação de Moreira, 2009, que diz que a prática esportiva é uma das atividades que mais desperta o interesse dos discentes. E essa é embasada pelos parâmetros curriculares nacionais de 1998,
se torna um conteúdo que pode ser adaptado facilmente. Abaixo nós vamos separar o nosso trabalho em 3 categorias, para ficar mais fácil de explicar. A primeira é o esporte como ferramenta educacional na escola. O segundo é a transformação social de jovens através do esporte. E a terceira, o esporte como inclusão para grupos especiais. Tentar ser o mais breve possível. Metodologia. O esporte como ferramenta educacional na escola. Sabemos que o esporte é fundamental para o progresso dos alunos no ambiente escolar. Contribui para a saúde física e a prática esportiva também desempenha um papel fundamental para desenvolver habilidades socioemocionais, o trabalho em equipe e a disciplina. Vamos separar esse nosso primeiro tema em 3 aspectos. Primeiro, promoção da saúde física e mental. Sabemos que a prática regular de atividade, ela ajuda muito na questão física, melhorando o sistema cardiorrespiratório, fortalecendo a musculatura da criança, do jovem e do adolescente, que são fases muito importantes. Ajuda muito na psicomotricidade e no desenvolvimento dessa criança, E temos as questões mentais, O esporte ele pode ser uma ótima ferramenta contra a depressão, ajudando a gastar aquela energia onde talvez a criança utilizasse em outros momentos negativos, e contribui muito para essa saúde mental do jovem. A segunda são desenvolvimentos de habilidades socioemocionais, pois nós sabemos que o esporte é um grande colaborador para isso, principalmente quando feito em grupo, Ele pode trazer valores para a criança sobre trabalho em equipe, sobre a importância de você estar colaborando e trabalhar em conjunto, Além de algumas outras habilidades que são essenciais para a formação do cidadão. Temos uma citação de Guilherme Ruiz e Dolores Cabreira, 2004, que num trabalho deles, eles citam, por exemplo, alguns aspectos que podem ser trabalhados através do esporte, como a tolerância, a integração, a solidariedade, a cooperação, igualdade, autonomia e a participação. E o terceiro, a importância da disciplina e do equilíbrio. Sabemos que o esporte ele pode trazer essa disciplina e esse equilíbrio na vida da criança. A disciplina no quesito mesmo de você saber respeitar as regras, e você conseguir ter autonomia para tomar as melhores decisões dentro do seu contexto de vida. E o equilíbrio, pois a criança, o jovem, o adolescente, ele precisa conciliar os estudos com os treinos, com os jogos, e isso é muito importante, pois ela tem que criar uma responsabilidade para que ela consiga dar conta de tudo. E isso é muito importante na formação dela também como cidadão. Nosso segundo tópico seria a transformação social de jovens através do esporte. O esporte tem sido utilizado há muito tempo como uma ferramenta poderosa de reabilitação física e mental, desde jovens a adultos. Para pessoas que estão em processo de reabilitação, seja ela por conta do uso de drogas, bebidas, maus hábitos sociais, medidas socioeducativas e entre outros. O esporte pode ser uma excelente ferramenta de motivação e superação. Nós temos aqui alguns tópicos explicando sobre o tema, mas especificamente eu vou falar sobre um exemplo, que é a atleta Rafaela Silva. Rafaela Silva, ela é judoca da seleção brasileira, e eu escolhi ela especificamente, pois Rafaela é nascida e criada na Cidade de Deus, que é a mesma comunidade da onde eu venho, e ela tem uma história de vida muito bacana, que é um incentivo para todos nós. Eu vou falar basicamente um pouco sobre a história da Rafa. A Rafa, ela é nascida e criada na Cidade de Deus, e desde muito jovem ela sempre levou a pistão para o esporte, e ficava um grande tempo na rua, ociosa, fazendo atividades que às vezes não eram tão legais. Seus pais matricularam ela na primeira vez no judô, através de um projeto social dentro da comunidade, como uma maneira de tirar a Rafa das ruas, para que ela tivesse usando o tempo dela para algo positivo, e com isso ela evitasse brigas, pois a Rafa tinha um hábito de brigar na rua com outras crianças, outros colegas, e através do judô ela conseguiu canalizar essa energia dela para algo positivo. Rafaela, ainda através do esporte, ela conseguiu dar a volta por cima. Ela diz que o esporte é algo que mudou a vida dela, e ela é um excelente exemplo para todos nós, pois através do esporte ela se desenvolveu. Hoje ela tem maneiras de ajudar a própria família, e Rafaela Silva foi campeã olímpica e campeã do Pan-Americano, e conseguiu medalhas expressivas para o Brasil no esporte,
e é um excelente exemplo para nós que o esporte pode mudar vidas. Vamos para o nosso terceiro tópico, que é o esporte como inclusão para grupos especiais. É um tema muito importante, fiz questão de falar sobre ele, pois a prática esportiva é um direito garantido por lei para todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência ou que fazem parte de algum grupo especial. Teremos algumas citações aqui que dizem que o esporte ele é um direito da criança, mas a gente vai pular para não ficar muito longo. Alguns dos desafios onde os atletas do grupos especiais ou com deficiência passam é que você tem a grande maioria dos locais para a prática esportiva, elas não possuem uma acessibilidade para que todos os alunos possam participar. E isso dificulta muito, essa questão da integração, porque ele já tem uma condição um pouco mais complicada para estar realizando atividades físicas. Então é de extrema necessidade que o governo público e as demais instituições possam melhorar as instalações esportivas para que todos os alunos e atletas tenham essa disponibilidade do direito ao esporte, que em lei é um direito de todos. Nós não podemos discriminar, pelo contrário, devemos sempre estar auxiliando e ajudando as pessoas com mais necessidade. E o esporte também no combate contra a obesidade infantil. A obesidade infantil é um tema muito relevante hoje em todo o mundo, pois assombra grande parte da população infantil por todo o mundo. Temos muitas crianças com um peso elevado e talvez chegando num patamar de obesidade. Isso é muito perigoso, principalmente para as crianças nessa idade, onde elas são muito novas, e isso dificulta bastante a socialização dela, e isso possivelmente ela vai levar durante toda a vida, caso ela não tenha oportunidade na infância de estar controlando e através do esporte, melhorando essa questão física e de saúde da criança. Tem uma pesquisa que diz que as crianças foram submetidas às aulas de educação física com uma política pública da escola, ajudando as crianças não só no hábito esportivo, mas também com a questão de estar auxiliando tanto as crianças como os responsáveis, a importância da alimentação saudável e tentando conciliar o esporte com uma melhor alimentação. As crianças tiveram um grande impacto na vida delas, diminuindo e controlando bastante esse peso corporal e evitando doenças, além da obesidade, como a diabetes e entre outras comorbidades que assolam o nosso mundo hoje. O esporte é muito importante também nesse quesito. Resultados e discussões. Basicamente, vou tentar ser o mais breve possível, mas nós vemos que hoje no nosso país nós temos muitos casos de violência e um grande investimento na questão da segurança pública. Então, nós vemos que aumentam os gastos, nós temos diversos conflitos durante todos os dias, principalmente em comunidades, e nós vemos que o problema não é solucionado. Policiais morrem, bandidos morrem, pessoas inocentes morrem, e nós vemos que a violência ela continua assolando o nosso país e principalmente o nosso estado do Rio de Janeiro. E o esporte ele vem com uma oportunidade, com uma política pública bem gerida, para que as crianças e pessoas em vulnerabilidade social, que acabam talvez migrando para atividades negativas, pudessem ter oportunidade de conhecer atividades esportivas e que agregassem na formação dela como pessoas e dando novas oportunidades, novas perspectivas, delas estarem escolhendo também outros caminhos através do esporte. Temos uma citação de Rubio, no ano 2000, que diz que o professor e o treinador possuem um papel de grande influência no contexto esportivo, contribuindo para a formação global dos esportivos. José Aníbal Marques e Sérgio Kuroda, 2000, reforçam tais premissas, destacando que esse profissional pode ser um grande referencial para a formação de valores e a construção da cidadania. Então, precisamos valorizar os professores, pois através deles, as crianças, os jovens, eles poderão ter um encaminhamento, e através dessas premissas do esporte, com os professores e instalações esportivas adequadas, um grande ganho benéfico para a nossa sociedade no geral. A nossa conclusão
é que, após a análise de todos os dados, concluímos que o esporte, como uma ferramenta pedagógica bem construída, com os objetivos claros, ele gera um impacto positivo na vida pessoal, social e escolar de crianças, jovens e adolescentes. O esporte ele combate, ajuda muito nessa questão física, cognitiva e mental, ajudando na formação social do jovem, ajudando também para que ele possa contribuir com vários valores que ele levará durante a vida inteira e formando também um cidadão mais capacitado, dando possibilidade dele estar inserido em grupos, dele estar auxiliando dentro de casa e a sua comunidade através dos valores propostos pelo esporte, e também como uma maneira de, dentro do aspecto escolar, ele auxiliar bastante nessa questão do interesse às aulas, das crianças estarem praticando esporte e contribuindo também para a sociedade e agregando valores que elas vão levar durante toda a vida. Além dessas questões físicas, ele pode ajudar muito, como a gente já falou antes, nossas questões mentais e cognitivas. Hoje em dia nós temos muitas crianças que estão com quadros de depressão, ou do sedentarismo, e o esporte ele vem como uma maneira de você oportunizar crianças a novas vivências físicas e, quem sabe, ele se interesse por uma modalidade esportiva e siga também, ao longo da vida praticando esse esporte. Além de melhorar a autoestima, a autoconfiança, a qualidade de vida e outros aspectos da vida da criança, dos jovens e adolescentes, também da sua família e da comunidade do entorno onde ela está inserida. E por fim temos as nossas referências, que foram baseadas no nosso trabalho. E eu gostaria de agradecer muito, desculpa ter sido um pouquinho extenso, mas espero que a gente tenha conseguido deixar bem claro o intuito do nosso trabalho e a importância do esporte como uma ferramenta mesmo de educação das crianças e de toda a nossa sociedade. Muito obrigado.